De como retornei ao pó. O subterrâneo bairro de Perus que irá se revelar aos seus olhos. Eu poderia até confundi-lo com a cidade de Perus, como muitos costumavam dizer. E talvez fizesse mais sentido. Talvez combinasse mais com a aparência de sítio arqueológico que você vai ver. Uma cidade tomada pelo pó, completamente coberta por imensas dunas de cimento das construções que ruíram, se acumulando aos montes, criando uma topografia esfarelada. Eu poderia te falar sobre a textura dessas montanhas, mas te convido a dar um passeio por elas e sentir como algumas já se enrijeceram e se tornaram aparentemente sólidas. Mas se quiser tocá-las, você poderá sentir como elas gentilmente ainda se desmancham na pele. Elas ainda são capazes de ruir e criar névoas de pó, que se depositam na próxima duna. E assim, o ar de Perus é um tanto esfumaçado, e essas montanhas estão em constante e lentíssimo movimento. Mas encare essa caminhada como um convite à brincadeira. Dá para apostar corrida e se sujar nas dunas. Dá também para almejar chegar até o cume daquele monte lá longe. Dá para vasculhar algumas minas de pó escondidas nos cantos e colher um pouco de cinza que ainda escorre. E dá para fazer um rastro de pegadas e só não se esqueça do mundo subterrâneo de Perus. Se tiver um pouco de disposição para escavar, ele irá se revelar aos seus olhos. Se não me falha a memória, ainda hoje um jovem distribui mapas na Estação Luz para quem deseja se aventurar. Já no caminho, dita o tempo o caminhar do trem, que pode te dar a impressão de que resiste a chegar. Não tenha pressa. No vagão, você certamente encontrará os viajantes que aderiram a esse ritmo, e para eles, apesar do cheiro costumeiro de pó e da aparência opaca, o vagar até favorece a conversa. Até se esquecem no caminho daquela estação que não existe mais, daquele outro edifício em ruínas, daquele outro que sobe uns 100 andares, daquele trem de carga, da ponte, do rio, do horizonte que se abre, da serra, da pedreira e mais adiante a passarela da estação, a única sobrevivente metálica dos arredores, com todo o seu charme. O trem vai estacionar na estação Perus e dali para frente ele segue túnel adentro, passagem aberta através de uma recente formação de cimento, um tanto rochosa, fruto do desabamento da antiga Portland. Mas atentemos para o vão entre o trem e a plataforma. Atentemos para a roleta da boa sorte. Bem-vindos! E, contrariando o costume, te convido a observar o subterrâneo do alto, do ponto de vista privilegiado, que preserva a integridade à distância. Suba a rampa à esquerda, e a outra, e a outra. Você chegará na parte plana de uma passarela. Esse é o ponto mais alto da cidade, o Mirante de Perus, que oferece duas belas visões, uma ao lado direito da passarela, que chamaremos de leste, e outra no extremo oposto, à esquerda, que chamaremos de oeste. Desfrute! Leste ou oeste, a escolha por onde começar é sua. Talvez você tenha dúvidas, porque tudo vai parecer absolutamente igual. Montes cinzas para todos os lados, até onde a vista alcança. Mas nem sempre foi assim. Uma distinção muito clara marcava os dois lados do bairro. Assim, dividido pela linha do trem. O mapa pode te ajudar a visualizar. A leste de Perus,
Um calçadão se estendia da porta da estação até a avenida, uma reta, cercada pelo comércio das mais variadas peculiaridades, da padaria aos acessórios de celular, do milho verde cortado na cumbuca de plástico às Casas Bahia, do DVD pirata à loja de cosméticos de linha profissional e à feira de sexta-feira. Subindo a avenida, o fluxo intenso de veículos corria mais em direção ao oeste, de onde se erguia uma ponta do viaduto. Uma praça, o sindicato, a sede do Pandora, a Casa do Espeto e vamos curvando à direita, em direção a uma camada mais profunda da escavação, a fábrica de cimentos Portland. Foi a partir dela que tudo se construiu. E, contraditoriamente, ruiu. Ela ergueu consigo tudo quanto se via de concreto em Perus. As casas, ruas, ferrovia, bailes, bando de porcos selvagens e gritos estranhos de guerra. Dizem os mais antigos que ela adoeceu. Ficou sem parentes que pudessem cuidar dela e começou a perder alguns órgãos. Não demorou muito para que ela inteira se tornasse uma ferida aberta na paisagem e não resistiu. Um dia, silenciosamente, começou a desabar, grão a grão. E depois dela, veio abaixo toda a cidade, cúmplice ao seu silêncio desmanchar. E depois dela, veio abaixo toda a cidade, cúmplice ao seu silencioso desmanchar. A oeste foi soterrado o belíssimo projeto de modernização do Parque Linear, que infelizmente não chegou a ser concluído. Até então estavam avançadas a canalização do córrego e as obras da antiga Praça Inácia Dias, que assumiria uma nova nomeação, dessa vez masculina. O interessante desse momento é que discutiram a retomada do coreto, que foi defendida por todos os moradores e principalmente pela Quilombaque, que sonhou com o jongo de terça-feira sobre um romântico telhadinho. Desse lado, era possível ver a travessa, que conduzia a uma passagem secreta à fábrica, o Jardim da Quilombaque, o mural de grafites que fazia chão para o trem, a escola de samba Valença no encontro dos viadutos, os botecos e a loja de bujões de gás vendidos a preços populares, o céu, a pista de skate e, estranhamente, um castelinho construído por um espanhol apaixonado por Gaudí, que se esfarelou e coloriu as dunas de lá. As trilhas subterrâneas dessa cidade não foram completamente desbravadas. Misteriosamente, delas às vezes se ouvem sons recônditos, passos dançantes, punhos firmes e braços abertos. Delas ainda se rememoram alguns gritos de guerra. Delas ainda se traçam novos horizontes. E o pó se agita e se agita e se agita.